Olá, mais uma vez eu quero ler alguns versículos aqui para a gente entender a vontade de Deus na nossa vida. E muitas pessoas perguntam se Deus é bom porque tem tantas coisas ruins nesse mundo. Por que as pessoas nascem enfermas? Por que as pessoas nascem com problemas e muitas vezes, estão em dificuldade? Por que as pessoas sofrem tanto? E aqui tem um motivo da gente poder entender um pouco. Nós vemos aqui que Jesus, em João 9, versículo de 1 em diante, está dizendo assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais. Ninguém pecou. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, está dizendo ainda, continuando assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Às vezes a gente pensa que pregar o evangelho é só falar da Bíblia. Não é isso que é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é estar sempre apoiando, sempre ajudando, sempre estar do lado, sabe? Então, a empatia é muito bom na nossa vida. Nós temos que ter bondade. Deus disse que o amor está acima da lei. Não tem lei contra o amor, a bondade, a misericórdia, não tem lei. Então, por que esse homem aqui estava então com problema? Por que ele estava cego? Ninguém pecou. Mas para que Deus curasse ele, através de Jesus. Deus curasse ele através de Jesus. Deus curou ele. Era para quando Jesus viesse, ele estaria ali cego de nascença, porque as pessoas não criam, né, que por mais que Jesus curasse uma pessoa, a pessoa voltasse a enxergar, eles ainda não criam. Mas como aquele nasceu assim, nunca viu na vida, porque as pessoas pudessem crer, porque as pessoas tinham um coração muito endurecido. E todos os seguidores de Jesus, ele pode fazer isso, ele pode curar. Às vezes tem uma pessoa doente, é para que você ore por ela. Às vezes tem uma pessoa enferma, é para que você cure ela. Porque se você tiver fé como um grão de mostarda, você é capaz de fazer isso. Um grão de mostarda. Eu quero ler outro texto para você, para confirmar o que eu estou dizendo aqui. Ah, mas Deus não faz nada assim? Então vamos ler aqui mais um versículo para você ver que a gente não precisa interpretar muita coisa da Bíblia. A Bíblia ela mesma interpreta a si própria. Vamos ver aqui. Em Êxodo 4, Êxodo 4, versículo 11, 10. Vamos ler aqui. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor, diz assim: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Não sou eu que faço todas essas coisas?
Não é Deus que faz o mudo, não é Deus que faz o cego, não é Deus que faz a boca do homem, não é Deus que faz tudo. Você acha que uma pessoa vai nascer surdo sem um propósito? A pessoa vai nascer cego sem um propósito nenhum? O propósito está aqui, para que nós, quando vemos isso, ter fé, pelo menos de um grão de mostarda, para que possamos curá-los. Simples assim. Nós não precisamos preocupar se Deus é bom, se Deus é ruim, não, porque Deus é bom. E seus filhinhos somos. Nós temos que acreditar que tudo tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Mas como nós estamos tão longe desse propósito, eu quero contar um testemunho para vocês. Eu estava aqui dentro de um ônibus. O ônibus aqui, ele é duplo. Tem a parte de cima, a parte de baixo. E eu estava lá em cima sozinho. E eu nunca pensei em orar para o meu sobrinho, que tinha uma doença degenerativa. Não estava podendo estudar mais, já ia desistir da faculdade. A situação dele estava difícil. E eu estava ali em cima do ônibus assim, eu senti que me lembrei dele e me deu aquela vontade de orar, mas aquela vontade de orar mesmo. E a família estava preocupada já com ele. Dentro do ônibus eu ajoelhei e orei. Com aquela vontade mesmo. Aí quando eu ia orar, eu lembrei que mas eu tenho que falar para ele que eu vou orar e que ele vai ser curado. Liguei para o meu irmão. Falei assim, olha, teu filho vai ser curado. Eu vou orar para ele agora. E ele vai ser curado. Tá entendendo? Sim. Depois não vai pensar que foi médico, que foi isso, que foi aquele, não. Eu vou orar agora e ele vai ser curado. É coisa séria que eu estou falando para você. Tá bem. Então tá certo. Vou orar agora para ele. Orei. Fervorosamente. Você não sabe o que é oração fervorosa. E passou. Fui embora. Esqueci. Quando foi na quarta-feira, isso foi no domingo à noite, quando foi na quarta-feira, me lembrei assim, tomei um susto e falei assim, nossa, eu não procurei saber se ele foi curado. Vou ligar para o meu irmão agora. Liguei para o meu irmão. E falei com o meu irmão assim, então, e aí? Como é que está o Júnior? Ele disse assim, ele saiu do médico agora, o médico falou que ele não tem mais nada. E até hoje, ele não tem mais nada. E a prova disso que eu orei, que eu fiz, é o meu irmão. Ele sabe que eu orei, ele sabe o que uma fé faz. A gente não consegue curar ninguém sem receber o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso na gente. Então, alguém está precisando da sua oração. Deus está precisando colocar o Espírito dele em alguém para curar uma pessoa. Talvez tenha uma pessoa na tua família assim, porque Deus quer orar por ela. Deus quer que você ore por ela. Deus é o Deus do milagre. Deus não está fazendo quase milagre nesse mundo, que Ele quer fazer através de nós. Assim como Ele fez através de Jesus, Ele quer fazer através de nós. Será que eu estou desligado das coisas dos céus? Por que eu pretendi fazer esses estudos? Porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Eu não estou fazendo isso aqui por minha livre e espontânea vontade. Estou fazendo porque Deus tem um propósito na minha vida. Se você seguir os meus vídeos, você vai ver muito mais aquilo que Deus quer te ensinar. Que Deus te abençoe.